A santa paz de Deus, queridos irmãos e irmãs, glória a Deus por mais essa oportunidade. Nós vamos iniciar hoje a exposição ao terceiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. O Senhor tem já nos dado a graça de fazer duas exposições, conforme Ele permitiu, e alguns ainda não conseguiram assistir por diversos compromissos, mas espero no Senhor que essa exposição atinja o maior número possível dentro do grupo para que possa ser muito bem aproveitado. Tenho certeza que todos os que já puderam assistir receberam do Senhor bênçãos de conhecimento. A gente já viu a exposição do capítulo 1º, mês passado do capítulo 2º, e para que a gente possa recapitular o que nós vimos, no capítulo 2º, Paulo, ele continua escrevendo a carta ali, mostrando aos romanos que todos são iguais diante de Deus. Todos são iguais em que sentido? Condenados ao pecado. Todos estavam condenados ao pecado. E mais especificamente no capítulo 2, pesa sobre os judeus aqueles de nascimento, que não cumpriam a lei. Paulo ele leva um peso ainda maior para eles, porque eles conheciam a lei e ainda assim não obedeciam à lei, mas eles se gloriavam que tinham a lei, como dizendo assim: eu sou judeu, para mim está tudo certo, não preciso obedecer, né? Paulo ele ainda considera, em relação aos judeus, que muitos que não conheciam a lei de Moisés, mas que praticavam aquela lei, ele chamava eles de verdadeiros judeus, porque eles obedeciam à lei natural de Deus. Essa lei que é plantada na consciência do homem, no coração do homem. Então, eles eram judeus por fé. Apesar disso, ninguém se achou digno de ser considerado justo 100%. Vamos falar assim. É por isso que o Senhor Jesus Cristo precisou vir para morrer pelos nossos pecados. Mas Paulo ele faz uma comparação entre os judeus que tinham conhecimento da lei e não obedeciam, e os gentios que não tinham conhecimento da lei, mas obedeciam à lei natural de seus corações, né? Ainda assim, Paulo ele mostra que a genealogia e a circuncisão elas perdem o significado na vida daquelas pessoas que não obedecem à lei. Apesar da possibilidade de o homem obedecer à lei de Deus em algum ponto, mesmo não conhecendo aquela lei, ele falha em outros pontos. Ele não consegue cumprir toda a lei de Deus, tornando-se assim seu inimigo e, portanto, necessitado da pura graça. Nós podemos olhar para dentro de nós e pensar assim: como que está a minha vida diante de Deus? Eu sou uma pessoa 100% perfeita? Sou uma pessoa que não erra em nenhum aspecto? Vamos olhar para dentro do nosso coração e pensar: estamos nessa condição, nessa qualidade de não errar em nenhum ponto do mandamento da lei de Deus? Não, né? Com certeza nós erramos em algum ponto. O que nos diferencia? O que nos diferencia é que agora nós estamos debaixo da graça, que é onde esse capítulo 3 vai nos levar agora. Paulo ele vai fazer o fechamento da miserabilidade do homem, da incapacidade do homem de se salvar, da incapacidade do homem de chegar a Deus pela lei, e mostra um caminho mais excelente, tá? Vamos iniciar aqui então Romanos 3. A leitura nós vamos fazer ela completa, depois voltamos ponto a ponto para comentar. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira.
porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. E aqui finaliza a leitura. No próximo vídeo, iniciaremos a exposição.